Ok? Então, vamos entrar numa outra discussão. O sujeito está carregando a carteira de trabalho dele, ele que é grande, é pesada, né? Teve atividades concomitantes, então, que é o grande problema, né? Por que atividades concomitantes? Muitas vezes o segurado é aquela situação, né? Ele tem 2 empregos, ou ele tem um emprego e trabalha por conta própria também. Então ele recolhe como segurado empregado, recolhe como contribuinte individual, ou tem 2 vínculos como segurado empregado. E na hora de aposentar, ele só tem direito a uma aposentadoria. Embora ele tenha mais de um vínculo. E aí vem a discussão, como é que calcula quando tem mais de uma atividade de forma concomitante? Quando é uma e depois outra é fácil, porque aí é uma continuidade. Mas quando ele tem 2 ao mesmo tempo, aí sempre tem a discussão da atividade principal e secundária. E o que o INSS considera a principal e qual ele considera a secundária? O INSS adota a regra da principal, aquela que ele exerceu mais tempo. E secundária, aquela que ele exerceu menos tempo, independente de quanto é o salário de contribuição. E aí o pior, quando o INSS faz o cálculo, ele faz ainda da seguinte situação. Prefeito do fator previdenciário, ele pega a atividade secundária e põe só o tempo de contribuição da atividade secundária. Ou seja, se a pessoa tem 10 anos de uma atividade secundária, quando vai calcular, faz a média daquela atividade secundária, 1,35avos para efeito de aplicação, e ainda, para efeito do fator previdenciário, ele usa um TC de 10. Então, imagina, o fator previdenciário retira tudo que ela contribuiu praticamente à atividade secundária. Porque se eu fizer um cálculo de uma aposentadoria por tempo de contribuição e botar no TC o tempo de contribuição, que é um dos fatores do cálculo, 10, quando chega no resultado final, pode ter 60 anos de idade com 10 de tempo de contribuição, vai dar um fator previdenciário 0,3, 0,4 no máximo. Então, daquela média, ele joga 0,3 em cima e ele fica, se ele der uma média que dava um acréscimo de 1.000, reduz para 300. Então, esse é o problema da atividade secundária. Ninguém quase consegue melhorar o valor da renda com a atividade secundária. Mas vamos ver, porque isso aqui tem uma discussão bem interessante. São várias envolvendo isso. Então, o senhor Pedro dos Santos ingressou com ação no juizado especial contra o INSS, objetivando a revisão da sua renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição. Alega ter exercido atividade concomitante no período de 1/1 de 2005 até 1/10 de 2008. Um pouco mais de 3 anos, né? Devendo ser somados os salários de contribuição. Então, o que ele quer nesse período não é fazer o cálculo da principal nem da secundária. É nesses 3 anos, aqueles meses que ele recolheu, se ele recolheu em uma atividade 1.000 e na outra 2.000, que o salário de contribuição dele seja 3.000. E não seja feito um cálculo da atividade principal nem uma secundária. Ou então, se isso não fosse aceito, que fosse considerada como atividade preponderante, a mais vantajosa economicamente ao segurado. Muito bem. O INSS contestou, defendendo o procedimento adotado com base no artigo 32 da Lei 8.213, alegando que considerou a atividade principal aquela que o segurado exerceu por maior período, que ao apurar a segunda parcela, fez incidir novo fator previdenciário unicamente sobre o teto dessa atividade. A sentença afastou a aplicação do artigo 32 e determinou a soma dos salários de contribuição, tal como pedido, e a aplicação do fator previdenciário como tal.
O INSS recorreu da sentença. No julgamento, a turma recursal decidiu que para o cálculo da renda mensal inicial, no caso de atividade concomitante, deve ser considerada como preponderante a que for mais vantajosa economicamente ao segurado. E que o fator previdenciário deve ser único para ambas as atividades e calculado considerando todo o tempo de contribuição do segurado e não apenas na atividade principal ou secundária. Ou seja, o que a turma recursal decidiu não foi bem como a parte pediu, mas ela disse o seguinte: então, entre as atividades, a principal é a que tem maior valor. Na aplicação do fator previdenciário, se numa atividade ele tem 10 anos e na outra tem 35, na hora de apurar o fator previdenciário, tem que sempre considerar os 35, não os 10. Então, por exemplo, aplicando os 35, o fator previdenciário deu 0,8, para esses 10 anos aqui de atividade que ele teve concomitante, também o fator previdenciário teria que ser 0,8, e não, eventualmente, o 0,3 que daria considerando só 10 anos. Tá? Então, foi isso que a turma decidiu. Mas a parte, ainda esse pedido foi para a turma nacional. E lá na turma nacional, até fui relator dessa matéria, o que a turma nacional fixou como entendimento? Que o artigo 32, que classificava em atividade principal e secundária, vigorou somente até 2003, quando houve a revogação dessa norma, porque houve a extinção da escala de salário base e, então, a regra a ser seguida seria a seguinte: para quem se aposentou até 1/4 de 2003, os salários de contribuição concomitantes, desculpe, quem se aposentou depois de 1/4 de 2003, né, então seria como a parte estava pedindo a inicial. Soma-se os salários de contribuição. Então, se ele tem numa atividade 1.000 e na outra 2.000, naqueles meses que ele contribuiu sobre duas atividades, o salário de contribuição dele é 3.000. Na hora de fazer o cálculo. Como a parte pede na inicial. Não fazendo o cálculo nem da atividade principal nem da secundária. É somar os salários de contribuição, que é a regra mais apropriada. Por quê? Porque a parte não tem mais aquela situação. Por que eu falo do salário base? O salário base, porque quando tinha escala de salário base, o que significava? Era o caso que a parte tinha, principalmente o contribuinte individual, que era o trabalhador autônomo. Ele tinha que começar no 1, para depois ir para o 2, para o 3, para o 4, e ia seguindo até chegar na 10, né? Ele tinha que cumprir os interstícios mínimos. Então, tinha toda uma regra de salários de contribuição que tinha que ser respeitada. Quando acabou isso em 2003, mesmo quando ele é contribuinte individual, ele pode flutuar. Se um mês ele quiser contribuir sobre o salário mínimo, ele pode. Se no outro quiser contribuir sobre o teto, ele pode. Então, ele pode flutuar. Então, não teria mais razão. E para quem se aposentou, então, antes de 2003, antes de 1º de abril, então a regra é usar como atividade principal aquela que tem uma atividade mais vantajosa, como foi feito na decisão da turma recursal. Quando tem atividade principal e secundária e a aposentadoria anterior à extinção desta regra do artigo 32, então deveria se observar a mais vantajosa e não fazer esse cálculo de aplicar fator previdenciário pelo número de anos de cada atividade. Então, o que valeria para todas as aposentadorias que nós temos hoje, praticamente, né, se formos falar em revisão, posterior a 2013? Então, por exemplo, vocês vão pedir uma revisão de aposentadoria. Aqui tem decadência porque o ato de concessão seria a revisão. Então, se vocês forem pegar uma aposentadoria para revisar de alguém que tenha exercido mais de uma atividade, ou seja, que tem atividades concomitantes, pode ter sido antes ou posterior a 2003, mas que a aposentadoria foi depois de 2003,
o que se postula, com base nesse precedente da TNU, é que nos períodos de atividade concomitante deve haver a soma dos salários de contribuição, afastando aquela regra de ter fator previdenciário de uma, fator previdenciário de outra, e aí só levar um resquíciozinho. Quando vocês pegam a carta de concessão de benefício com atividade concomitante, vocês ficam impressionados de ver que a segunda atividade usada, ela não acresce quase nada ao valor do benefício. É migalhas, né? Vamos dizer assim, né? Aumentar a renda dele e não aconselho por causa desse entendimento. Então você não estava mais aconselhando ninguém a contribuir como individual para melhorar a renda, porque é justamente isso que acontece. Vamos supor o seguinte: alguém está pensando em se aposentar daqui 5 anos ou 10 anos, né? E aí tem um vínculo empregatício. De repente, nesse vínculo, ele recolhe sobre R$2.000. E ele pensa em se aposentar para ter uma média melhor, para ele se aposentar, de repente, com 4.000. Aí chega e procura, como é que é seu nome? A Patrícia, e diz: Patrícia, eu queria me aposentar recebendo pelo menos uns 4.000. Ou pelo 3.500, alguma coisa. Vale a pena eu contribuir como individual e contribuir mais 3.000 por mês para melhorar a média? Aí a Patrícia iria dizer para ele: não, porque tu vai contribuir isso 10 anos, na hora de fazer a média, 10 vai ter um TC no fator previdenciário que vai representar talvez R$300, R$400 no final da aposentadoria. Por esta regra da soma dos salários de contribuição, aí é vantajoso, porque daí esses 10 anos ele vai levar o teto para efeito do cálculo. Esse é o entendimento que prevaleceu na turma nacional. Tá? Pois não. A soma? Não, isso o INSS não aplica. Sim, mas quando tem atividades concomitantes, é o que está no artigo 32 da lei. Está na lei, eu tenho 32. Bom. Isso. Eu nunca vi, eu nunca vi nenhuma. Eu nunca vi, pode até ter alguma previsão lá, mas eu nunca vi. Mas mesmo respeitado o teto, eu nunca vi o INSS somar. Ele, todas as ações, ele alega com base no artigo 32 e não aplica. Então, houve recurso para o STJ, tá? Em fevereiro de 2016, em maio foi remetido ao STJ e ainda não foi julgado. Tá? Então, o que o STJ tem de posicionamento é o seguinte sentido: que deve ser observada a que for mais vantajosa economicamente. O STJ tem decidido. Mas ele nunca fez nenhuma apreciação, porque eu pesquisei bastante na época desse julgamento, eu não localizei nenhuma decisão do STJ em que ele avaliasse com a possível revogação do artigo 32 a partir de abril de 2013. Ele não apreciou sobre esse prisma nenhum recurso. Então, o que acontece? No julgamento desse recurso, ou dessa apreciação, o STJ vai acabar se posicionando se houve efetivamente a revogação ou se aplicaria a soma dos salários de contribuição.
Mas evidentemente que a soma ela sempre tem que ser respeitada o teto. Nunca ela pode superar o teto quando houver a soma. Isso é evidente. A soma ela sempre tem que ser respeitada pelo teto. Nunca pode ir, por exemplo, pode ter duas atividades, elas se contribuem em duas que der mais do que o teto, vai ficar limitado ao teto. Quando houver a soma, certo? Então sempre é limitado o teto. Agora, o problema todo está quando as duas atividades forem paralelas, que o INSS, nos períodos de atividade concomitante, somar os salários de contribuição. É isso que eu nunca vi em nenhuma carta de concessão. Está colocando que pegou essa semana um cálculo assim, numa carta de concessão? Então, nesse tipo de ação, dá para buscar duas coisas. Como a parte fez aqui nesse caso aqui, né? O que ela pede? Primeiro, a soma dos salários de contribuição, do principal. E o secundário, caso não aceita a soma, que seja considerada atividade principal, como decidiu a turma, a que for mais vantajosa economicamente. E que na aplicação do fator previdenciário seja o único para ambas as atividades. Tá? Então, vejam bem, mesmo não conseguindo, vamos supor que não prevaleça esse entendimento da TNU por algum motivo, o STJ reforma e tal, mas o da atividade é mais vantajosa, esse entendimento ele está firme no STJ, alterando o entendimento do INSS, que é o de maior extensão. E a questão do fator previdenciário, também vários precedentes, inclusive de tribunais, mandando aplicar um único fator e não um separado para cada atividade. Tá? Professor, Oi. Essa questão que você falou aí do teto, eu peguei um caso de um cliente que ele contribui em dois, né? Tem duas atividades, e ele não informou na outra empresa, e com isso ele contribui mais que o teto, o que não precisava. Esse caso aí, eu posso pedir a devolução para ele? Pode, aí tem que pedir a devolução, porque aquilo que ele contribuiu acima do teto não traz benefício para ele. Porque administrativamente o INSS falou com ele que ele teria que ter informado, ele foi buscar isso administrativamente, ele me procurou agora, semana. E o INSS informou que ele tinha que informar. Me pagou indevidamente. Não, o que o INSS, ele de ofício não devolve. Tá? Então, ele pode estar lá no CNIS, salários de contribuição acima do teto. Não faz nada. O segurado tem que tomar a iniciativa de buscar a devolução. Pois é, administrativamente o INSS não aceitou nem que ele fizesse esse pedido. Não, foi na Receita que ele foi. Foi na Receita que ele foi. E a Receita não aceitou. Por que não aceitou? Ele falou que argumentaram isso para ele, lá, o funcionário. Aí eu vou entrar com a ação. Isso tem um formulário específico que você faz. Eu expliquei isso tudo para ele. E aí, mas tem que fazer primeiro na via administrativa, não pode pela resposta de boca do servidor. Eu vou fazer para ele agora via administrativa, via administrativa, se não for devolvido, daí entra com a via judicial com a repetição. E é bom fazer logo por causa da questão do prazo, né? Da prescrição. Pois não. O que é dupla atividade? Porque eu acho que existe uma confusão entre multiplicidade de vínculos com atividades. Assim, eu acho que é multiplicidade. Muito bem. Vamos supor, sujeito ele são várias, porque é o caso que ela está falando do professor, né? Tem um contrato de 20 horas firmado lá em 1980, certo? E tem um outro contrato que ela passa a ter de mais 20 horas, firmado em 95. Aí quando chegou em 2005, ela teria 25 anos do primeiro contrato como professora, então ela podia se aposentar. Só que do segundo vínculo, ou o segundo contrato que ela tem como de 20 horas,
ela só tem 10 ou 15 anos, porque ela não completou. Mas ela pode se aposentar, certo? Só que daí, na hora de fazer o cálculo, para aquele que está completo, é um cálculo. E do segundo vínculo, que é o de menor tempo, é outro cálculo, que vai acrescer o resultado do primeiro. Não é o que é observado. Não conhece. Mas o... Como é que eu esqueci seu nome, como é que é? O Alex. Alex é assim, Alex. É o que eu estou defendendo desde o início e é o meu entendimento. Independentemente de ser duas atividades como empregado, ou uma como contribuinte individual, outra como empregado, os salários de contribuição, eles deveriam ser somados e obter uma aposentadoria pelo que se contribuiu. Por quê? Porque só pode se aposentar pelo teto. Busca seus salários de contribuição de todo o período contributivo, a partir de 94, faz a média e se aposenta, independentemente se num vínculo tem 30 anos, no outro tem 10, no outro tem 5, não importaria isso. Só que o INSS, na hora de fazer o cálculo, ele considera isso como multiplicidade de atividades e aí ele calcula. Ele pega, bom, na empresa tal, ou no hospital tal, ele contribuiu tantos anos, na outra tanto, e aí ele vai e observa, é o que está no artigo 32, aquilo que eu coloquei aqui, ó, considera a principal aquela que exerceu o maior período. E aí ele faz isso, faz cálculos por vinculação. Está entendendo? As decisões que você está vendo são no mesmo sentido que eu também defendo que tem que ser somados, e não importa. E mesmo que fosse contribuinte individual, não haveria o porquê calcular em separado o período só. Porque qual é o problema que dá? O problema dá da seguinte maneira. Vamos supor, nesse caso aqui dos 10 que eu estava comentando, ele vai fazer o seguinte, vai ver a média e vai ser o equivalente a 10/35 avos na hora da apuração do valor. Então, por exemplo, se a média aqui deu 2.000, certo? Para os 35, aí aqui tenha dado 1.000, não vai somar os 1.000. Vai só pegar esses 1.000, vai dividir por 35 e multiplicar por 10. Então, por exemplo, daria aqui o equivalente a R$300. Tá entendendo? Por quê? Porque ele contribuiu há 10 anos, em vez de contribuir 35 anos. Então, se ele tivesse 35 aqui, somaria. Como ele não teve, calcularia proporcionalmente. Além do fator previdenciário. Então, esse é o problema da forma de cálculo. Então, quando pega a carta de concessão, é o local para verificar se isso aconteceu. Por isso que a carta de concessão ela vai detalhar como é que chegou a média e se houve atividade principal, atividade secundária e como é que foi o cálculo. A partir daí, então, que se pode buscar esse tipo de revisão. E que alguma frequência isso acontece. E se contribuiu acima do teto, então tem que buscar a devolução se o prazo ainda permite, né, essa devolução. Você achou o artigo da IN? Tá, se achar, depois passa para a gente poder dar uma comparada, né? Muito bem. Quem é que tem uma bolsa bonita dessas aí?
Bolsa cheia de dinheiro aí pra... Até mulher feia fica bonita aí com uma bolsa dessa. É. Muito bem, então vamos ver a questão da devolução de valores. O segurado da Previdência, ele ingressou, vou relatar o caso aqui, com um pedido de uniformização de jurisprudência proposto em face de acórdão proferido pela turma recursal do Rio Grande do Norte, que declarou a repetibilidade de valores recebidos a títulos de antecipação de tutela, cassada em grau de recurso. Ou seja, ele entrou pedindo o benefício foi dado em antecipação tutela, a sentença foi de procedência, foi para a turma reformou a sentença e mandou devolver o que ele recebeu de benefício. Tá? Aí ele entrou com o pedido de uniformização para a TNU, entendendo que o acórdão recorrido estaria contrariando julgados do STJ e a súmula 51 da Turma Nacional de Uniformização, que reconheceram o descabimento da devolução de valores recebido por força de concessão de pedido de antecipação tutela. O que diz a súmula 51 da TNU? Os valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela, posteriormente revogada em demanda previdenciária, são irrepetíveis, em razão da natureza alimentar e da boa-fé do seu recebimento. TNU, 2016. Pacificada a matéria em razão do julgamento proferido pela TNU, não cabe maiores digressões, assim é o caso de dar provimento ao presente PU, aquele do Rio Grande do Norte, para determinar o retorno dos autos à origem, para a reapreciação das provas, tal. No entanto, ainda antes disso, vou citar o precedente do STF, primeira turma. O benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em virtude de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, dado seu caráter alimentar. Tá? Bom, o STJ tem decidido reiteradamente em sentido contrário. Primeira sessão, dizendo que tem que devolver, independentemente da boa-fé. O que acontece? Teve um embargo de declaração julgado agora em maio de 2016. Vejam bem o que esse caso é interessante. O que disse os embargos de declaração? A principal argumentação trazida pelo embargante consiste em que a tutela antecipada, que lhe reconheceu o direito à aposentadoria por idade rural, posteriormente revogada pelo Tribunal ACO, foi concedida de ofício pelo magistrado de primeiro grau, sem que houvesse requerimento da parte nesse sentido. Então ele entrou pedindo aposentadoria por idade rural, o juiz concedeu tutela de ofício e julgou procedente o pedido de aposentadoria. Foi para o tribunal deu provimento ao recurso do INSS, cancelou a aposentadoria e mandou devolver o valor. Foi para o STJ disse que tinha que devolver. E a parte diz, mas como que eu vou devolver se a tutela foi dada em ofício? Aí diz o relator, quando o juiz antecipa a tutela, isso no STJ, está anunciando que o seu decision não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo que recebeu indevidamente. O argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que a parte no processo está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária. Maio de 2016. Pois é. Sim, se a sentença no juizado tem efeito imediato em virtude do recurso ter apenas efeito devolutivo, né?
E no caso de quando o recurso tem apenas efeito devolutivo e não suspensivo, se a questão da devolução deveria observar o mesmo da tutela ou não. Bom, o STJ, ele tem a meu posicionamento que não tem que devolver nem por tutela, nem por o efeito da sentença ser devolutivo. É o caso da súmula 51. O STJ não está fazendo essa diferenciação, até porque no efeito dos juizados ele não tem apreciado. Agora, vamos ver no efeito, agora o novo Código de Processo Civil, nessas hipóteses de como, porque o novo Código de Processo Civil estabelece o seguinte, que em caso de concessão de parcela de caráter alimentar, a sentença terá apenas efeito devolutivo, certo? Bom, aí o STJ vai ter que reapreciar essa questão. Ele está apreciando, essas apreciações que eu trago aqui, ele apreciou em antecipação tutela concedida pelo juiz na jurisdição do procedimento comum, com recurso no efeito devolutivo e suspensivo, e que não foi mantida pelo tribunal. O STJ não apreciou em relação à questão da sentença com efeito meramente devolutivo. Isso vai ser uma matéria nova a partir agora do novo Código de Processo Civil que o STJ terá que apreciar. Perfeito? Bom, agora, aqui o juiz concedeu, não foi em procedimento de jurisdição comum, e o STJ mandou devolver. Agora, o mais interessante, e que na minha também apreciação o STJ comete um equívoco grande nesses precedentes, é que vejam bem, olha o que diz esse outro julgado do STJ. Conforme a jurisprudência do STJ, é incabível a devolução de valores percebidos por pensionista de boa-fé por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da administração. Quando for na via administrativa, o que acontece? Que se o servidor do INSS, lá numa agência, conceder indevidamente um benefício e depois for revisado e for cancelado o benefício, o INSS, o STJ diz que não precisa devolver porque ele recebeu de boa fé. Aí ele entra com a ação judicial. O juiz concede uma tutela de ofício ou de requerimento. Ele tem que devolver porque é uma medida de caráter reversível. Então, porque o advogado tinha que ter avisado a parte. Né? Não sou eu que estou dizendo, está aqui no julgado. E se o advogado ficou com os primeiros meses de antecipação da tutela? Aí? Oi? Como é que é? Colocando concedia, mas alertando que se for modificado teria que devolver. Né? Alertando isso. No entanto, volto aqui, ó. Essa questão no âmbito dos juizados especiais federais, nós temos a súmula 51. A súmula 51 da TNU tem sido várias vezes reiterado, mesmo diante dos precedentes do STJ. A TNU não revogou sua súmula e não adotou essa orientação do STJ. Tanto é julgado aqui de 2016, 2015. Mas por quê? Quando nós olhamos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal ele tem firme, olha aqui, eu trago aqui para vocês, reiterou
que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado em virtude de decisão judicial, não administrativa, judicial, não está sujeito à repetição do indébito. Outra coisa. Como é que vai ficar a verticalização no CPC, né? Vamos respeitar a quem? Aqui, senhor. Quem é que está descumprindo, né? Fica difícil, né? Quando o pai e a mãe dão ordens para um filho, um dá de um jeito, outro dá do outro. A quem que o filho obedece? Bom, eu verifico a seguinte, a verticalização que tu falasse, né? O que acontece? A gente tem que sempre respeitar a decisão do órgão máximo. Então, se tiver do STF, vamos ter que respeitar o STF. Ele é o máximo. Se o STF não decidiu, tem que respeitar o STJ. Tá? Então, esse seria o caminho. Então, por exemplo, por que a TNU não está respeitando o STJ? Porque tem decisão diferente do STF. Então, não é que ela está... Sim, se o STF não tivesse decisão, ela teria seguido o STJ. Por isso, obrigatoriamente. É por isso. Bom, mas vamos ver então o que vai se dar nisso no futuro, né? Me parece que deva prevalecer o entendimento do Supremo nessa matéria, mas é o que eu penso nesse ponto.